Em uma época em que adivinhações e profecias guiavam pequenas e grandes decisões, Delfos foi o farol do mundo antigo. Do alto do Monte Parnaso, sagrado desde a Idade do Bronze, a Pítia, a sacerdotisa de Apolo, professava seus oráculos para peregrinos que se hospedavam na cidade próxima, esperando o dia certo de consultar o deus. Era o oráculo mais influente da antiguidade, uma ponte entre Ocidente e Oriente que durante 9 meses do ano celebrava o deus Apolo e os outros 3 meses Dionísio. Além do oráculo, haviam jogos esportivos, teatro, música, com guias turísticos e sacerdotes que tentavam organizar a multidão de visitantes, talvez um dos primeiros centros turísticos da história. No início, o oráculo professava uma vez ao ano, mas com o crescimento da demanda, passou para 9, de fevereiro a outubro. As cidades enviavam delegações para transmitir suas perguntas ou obter sanção divina para decisões e tratados políticos. Somados aos peregrinos, a concentração de pessoas era enorme. Muitos não conseguiam ser ouvidos e precisavam tentar novamente no dia certo no próximo mês. Por isso, algumas cidades, entre elas Atenas e Esparta, possuíam o privilégio da promanteia, a prioridade na consulta para emissários oficiais e cidadãos. Os peregrinos enfrentavam uma viagem longa e cheia de perigos. Ao chegarem ao pé do Monte Parnaso, eram recebidos pelo Proxenos, o embaixador que cada cidade mantinha em Delfos. Passavam primeiro pela Marmária, que tinha esse nome pela quantidade de construções em mármore do lugar, onde ficava o templo de Atenas Pronaia e o Tolos. Depois passavam pelo ginásio e no caminho se purificavam nas águas da fonte Castalha. Ao entrar no recinto sagrado, a zona murada que circundava a área onde estava o oráculo, primeiro o peregrino se deparava com esculturas e monumentos de várias cidades. Esparta, Argos, Atenas celebrando a vitória de Maratona, e em seguida ele pegava a Via Sacra, a longa estrada que levava ao oráculo. Passava então pelos tesouros das cidades, pequenas construções que guardavam as riquezas oferecidas por cada uma aos deuses. Eram como embaixadas, com funcionários e sacerdotes representando cada cidade. O único que resta em pé é o Tesouro de Atenas, reconstruído posteriormente por arqueólogos. Depois, o peregrino passava pela Rocha da Sibila, uma pedra onde uma sacerdotisa professava oráculos ao ar livre para quem subia via sacra. Uma alternativa para quem não fosse atendido pelo oráculo ou não pudesse esperar o dia certo. Subindo mais um pouco, chegava na terraça do templo. A primeira coisa que via era a incisão na parede escrita "Conhece-te a ti mesmo", atribuída a um dos 7 sábios da Grécia. Ali fazia o sacrifício de uma cabra no grande altar para saber se o deus desejava responder e entrava no templo. Dentro, o peregrino fazia sua pergunta aos sacerdotes que a transmitiam para Pítia, na parte mais secreta do templo, que em transe expressava a vontade do deus Apolo, que os sacerdotes interpretavam e entregavam por escrito para o peregrino. Os visitantes não tinham nenhum contato com a Pítia. As respostas eram sempre enigmáticas. O requerente precisava decifrar seu significado ambíguo, o que aumentava a margem de acerto do oráculo. Se uma profecia não se concretizava, era porque o requerente não soube interpretar o oráculo. E os sacerdotes recebiam informações de peregrinos vindos de todo o mundo antigo. Informações que, somadas às respostas vagas, podiam gerar várias interpretações, garantindo o sucesso do oráculo. A Pítia fazia jejum por 3 dias. No dia de professar, se lavava na fonte Castalha e entrava no subsolo do templo, onde era entorpecida pelos gases que saíam das fendas entre as rochas. Ela então colocava uma coroa de louro na cabeça e se sentava no tripé, entrando em êxtase e se comunicando com a divindade. Não era fácil ser sacerdotisa de Apolo no oráculo de Delfos. Como só professavam uma vez por mês, a multidão de requerentes era gigantesca, o que tornava a função desgastante, e algumas sacerdotisas até morriam. Se a quantidade de gás na câmara era maior que a habitual, algumas enlouqueciam, gritavam e sacerdotes e peregrinos saíam correndo com medo. Sobretudo se consultava Delfos. Diplomacia, criação de novas cidades, novas leis, calamidades, guerras, foi o mais importante centro religioso, político e turístico do mundo grego. Seu declínio começou com o rei Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande,
quando conquistou a Grécia, e depois com os romanos que, a partir de 146 a.C., saquearam os tesouros e esculturas e levaram para Roma. Sendo uma sombra do que já tinha sido em seu ápice, o oráculo sobreviveu até 394 d.C., quando o imperador Teodósio, depois de declarar o cristianismo a única religião legítima, decretou o fim dos cultos pagãos e o santuário foi destruído. Os ansis venu, me venolos librum, pros oligon estito, vin totelos ochronos appetiti.